esposa, mãe, viúva, freira, santa e padroeira dos pobres e endividados. São muitos os atributos de Santa Edviges, uma mulher da alta nobreza medieval que nasceu na Alemanha e morreu na Polônia. Edviges não era apenas nobre pelo seu nascimento, mas tinha principalmente a nobreza de coração. Em sua caminhada cristã, Edviges não mediu esforços e dedicou-se a viver a vocação de seu batismo. Mais tarde, o reconhecimento da sua santidade, que também é conhecido como canonização, foi apenas a consequência desse esforço humano, um esforço que evidentemente foi auxiliado pela graça divina. O seu exemplo de virtude fez dela a padroeira e protetora das viúvas, órfãos, pobres, peregrinos e endividados, almas devotas que, em seu delicado momento material e espiritual, recorrem à nobre santa em busca de um auxílio e proteção. Edviges é conhecida também como Edviges de Andechs, que é o nome da localidade onde ela nasceu, ali na Baviera, uma região da atual Alemanha. A Casa de Andechs era também o nome de uma antiga linhagem feudal de príncipes alemães nos séculos XII e XIII. Edviges, então, passou a ser chamada de Edviges da Silésia, depois que ela contraiu casamento com o jovem duque da Silésia. Santa Edviges geralmente é confundida também com Edviges d'Anjou, que é a famosa rainha Edviges da Polônia, ela que viveu cerca de 130 anos depois de Santa Edviges. Acontece que a rainha Edviges d'Anjou foi canonizada no século XX e talvez por isso muitos confundam as duas santas. Portanto, apesar de algumas semelhanças, a duquesa Santa Edviges, da qual falarei neste vídeo, e a rainha Edviges da Polônia são duas personagens históricas bem diferentes. A duquesa Santa Edviges nasceu no ano de 1174 e seus pais eram nobres de alta linhagem e a menina foi criada em ambiente de luxo e riqueza. Porém, isso não foi nenhum empecilho para que ela buscasse viver uma vida virtuosa, principalmente as virtudes da simplicidade e da humildade. Logo nos primeiros tempos de sua infância, a menina dava fortes sinais de que queria pertencer unicamente a Deus de uma forma mais profunda. Crescendo em um ambiente geralmente faustoso e mundano, Edviges chamava a atenção pela sua inocência e castidade. Ela apresentava uma inteligência muito acima do comum para as crianças de sua idade. Então ela foi crescendo e se desenvolvendo sem demonstrar o menor interesse para os prazeres e divertimentos da corte. Praticamente, suas únicas distrações eram a leitura e a oração. Aos 6 anos de idade, ela foi entregue às monjas beneditinas para que ali ela pudesse receber uma educação religiosa e cultural próprias de sua condição social. E ali a menina revelou seus talentos para fazer iluminuras, bordados, canto e também habilidade para tocar vários instrumentos musicais de seu tempo. Ela dedicou-se ainda ao estudo das Sagradas Escrituras, a cuidar de doentes e também a organizar jardins e hortas. No entanto, nada lhe dava mais alegria do que estar na igreja ou aos pés de uma imagem da Virgem Santíssima. Conforme o costume da época, ela casou-se muito cedo, aos 12 anos de idade. Ela casou-se com o duque da Silésia e da Polônia de nome Henrique. Henrique I, ele que na altura tinha 18 anos. Eles tiveram 6 filhos. Henrique e Edviges eram bastante ativos, principalmente na construção de mosteiros e no amparo aos doentes e mais necessitados. Essas atividades vão se tornar cada vez mais intensas, mesmo quando Edviges ficou viúva. Após o casamento, Edviges e Henrique viajam para a Silésia e a jovem princesa Edviges depara-se talvez com um dos seus primeiros grandes desafios, ou seja,
deixar a sua querida Alemanha e partir para o desconhecido mundo da Polônia. Ali, a jovem duquesa teria que praticamente se reinventar para aprender os costumes do povo polonês. Lembrando que a Polônia desse tempo ainda vivia uma fase de violência e barbarismo, mas Edviges conseguiu a proeza de se adaptar a esse novo mundo. Em pouco tempo, ela conseguiu cativar tanto o coração dos nobres quanto o coração do povo em geral, pela sua retidão de caráter, alegria e também devoção. Conta-se que o jovem Henrique, apesar de ser um ótimo guerreiro, pouco ou quase nada sabia de vida espiritual. Edviges, com muito amor e paciência, exerceu um excelente papel de catequista na intenção de salvar a alma do esposo. Ela tinha um lema que praticamente ficou como uma marca registrada de sua caminhada. Ela dizia: quanto mais ilustre for pela origem, tanto mais a pessoa se deve distinguir pela virtude. E quanto mais alta a posição social de uma pessoa, maior é a obrigação que ela tem de edificar os outros com o seu bom exemplo. O jovem casal sente então um chamado para uma maior consagração matrimonial a Jesus e eles decidem fazer o voto de castidade e se dedicarem exclusivamente ao cuidado dos filhos e dos pobres. Eles apresentaram essa intenção ao bispo e o bispo aprovou. Rapidamente, o casal deu longos passos no caminho da perfeição cristã. No campo político, consta que Edviges teve grande influência nas decisões do marido, auxiliando na elaboração de leis mais justas para o povo, assim também como na construção de muitas igrejas, mosteiros, hospitais, conventos e também escolas, onde educava os jovens nos princípios cristãos. As meninas nas escolas, fundadas por Santo Edviges, aprendiam a língua latina, também tinham acesso às obras dos grandes doutores da igreja, pois Santo Edviges acreditava que para compreender e também para organizar os afazeres do dia, era preciso conciliar o estudo com uma vida de santidade. Seu exemplo nos faz lembrar também daquela outra grande santa, a rainha Santa Clotilde, esposa do rei Clovis, que você também pode conferir aqui mesmo no canal. Edviges gostava muito de assistir à missa e sua devoção nessa hora solene era algo que edificava a todos. Era grande protetora das viúvas e órfãos e ela fazia questão de chamá-los para comer em sua própria mesa. Era vista frequentemente nos hospitais de seu tempo, visitando os doentes e até mesmo cuidando deles. Com a ajuda do esposo, ela construiu um convento feminino, onde as meninas pobres podiam receber instrução e formação para exercer algum ofício na sociedade. A própria Edviges costumava passar muitos dias entre as freiras desse convento e acompanhava toda a atividade dessa comunidade, entre orações frequentes durante o dia, meditação, leitura das Sagradas Escrituras durante as refeições e principalmente a solene liturgia da missa, que elevava a mente e o coração. Edviges também percebeu que muitos homens eram presos porque não conseguiam pagar suas dívidas. Então, ela começou a visitar esses presos e, com o próprio dinheiro, ela saldava as dívidas dessa gente. E mais, ela não só fazia isso, como também conseguia emprego para que esses homens não voltassem a ser encarcerados. Dessa forma, Edviges evitava que as famílias fossem abandonadas e destruídas. Foi por isso que ela ganhou a fama de padroeira dos endividados. Seu marido Henrique, por exemplo, envolveu-se numa guerra e foi feito prisioneiro do príncipe Conrado de Plock. Edviges foi então corajosamente ao campo inimigo exigir a libertação do esposo. O príncipe Conrado, que nunca se intimidava por ninguém, nesse dia ele tremeu diante da duquesa Edviges. Dizem que ele viu na santa a imagem de um anjo que lhe ameaçava. A história relata que Conrado libertou Henrique e nem sequer exigiu um resgate. Henrique foi libertado, porém, pouco tempo depois, no ano de 1238, ele teve um mal súbito e faleceu, deixando uma grande consternação em todo o povo. A única pessoa que parecia manter a serenidade diante da morte do duque foi Edviges.
Enquanto as pessoas lhe davam os pêsames pela morte do marido, Edviges era a resignação em pessoa. Ela dizia: nossas vidas estão nas mãos de Deus e tudo o que Ele faz é bem feito. É necessário adorarmos os desígnios da divina providência na vida e na morte. A nossa consolação deve consistir na aceitação da sua santíssima vontade. Viúva e já com 64 anos de idade, Edviges decidiu finalmente ir morar no mosteiro de Trebnitz, na Polônia, onde a superiora desse mosteiro era a sua filha mais nova, que era Gertrudes da Silésia. Edviges passou a viver em um quarto pobre, tanto no aspecto quanto na mobília. Em seu entendimento, era necessário que a rica duquesa se fizesse agora pobre entre as pobres monjas. Edviges dizia que era uma grande pecadora e, sinceramente, ela considerava as religiosas do convento verdadeiras santas. Por isso, os objetos que essas religiosas usavam eram, por Edviges, verdadeiras relíquias. Apenas para termos uma ideia da humildade prática dessa nobre alma, toda a água que as religiosas usavam para lavar os pés, Edviges usava para lavar os olhos. Se antes de entrar para o convento sua vida já era marcada pela penitência, no mosteiro ela redobrou esses exercícios espirituais. Quem a conheceu nessa fase de sua vida diz que seu rosto se iluminava sempre que ela pronunciava ternamente o nome da Virgem Santíssima. Virgem para quem ela tinha uma especial devoção e andava sempre com uma pequena imagem de Nossa Senhora. Edviges foi muito abençoada e recebeu vários dons, como por exemplo o dom da profecia e o dom da cura. Certa vez, ao fazer o sinal da cruz sobre uma cega, esta mulher recuperou a visão imediatamente. Lembrando que Edviges teve 6 filhos, porém apenas 2 sobreviveram: Gertrudes, que era a abadesa, e Henrique, que se tornou futuramente o rei da Polônia com o título de Henrique II, o Piedoso. No entanto, Henrique morreu na Batalha de Legnica em 1241. A morte do filho causou grande dor ao coração da Santa Mãe, um coração que ela já tinha oprimido pela morte de seus outros filhos e também pela recente perda do marido. Dizem até que o desaparecimento repentino do filho Henrique II foi um impacto fulminante para o coração de Edviges. A verdade é que 2 anos depois, a santa deu seu último suspiro nos braços da filha e confidente Gertrudes, ali cercada pelas religiosas de Trebnitz. Santa Edviges era uma mulher riquíssima e cheia de privilégios, porém ela viveu como uma duquesa monja, despojada de seus bens materiais, pois era como se ela não possuísse nada. Ela teve uma educação formidável e disciplinada, bem ao estilo dos grandes vultos da vida monástica como São Bento de Núcia e Santa Escolástica. Seu amor à oração, leitura da Bíblia e a Eucaristia são gestos ainda hoje bastante inspiradores aos que desejam caminhar com Jesus. Edviges morreu com fama de santidade no dia 15 de outubro de 1243, aclamada pelo povo. Ela tinha 69 anos. Ela foi canonizada 24 anos mais tarde, em 1267, pelo Papa Clemente IV. A comemoração de Santa Edviges é o dia 16 de outubro. No dia de sua morte, o povo polonês saiu às ruas chorando a perda de tão querida mãe. Porém, Edviges não abandonaria essa gente. Os cronistas daquele tempo contam que ali mesmo, diante do túmulo da santa, teve início uma sequência de milagres para a maior glória de Deus.